Shalom, shalom, boa tarde. 11 de Adar 2, 5.784, a contar da criação. 21 de março de 2024, da Era Comum. À tarde com a Torá, trazendo a Parashá da semana e os seus ensinamentos. Estamos na Parashá Vaikra, que popularmente conhecido como Levítico. Vaikra traz para nós princípios sobre várias leis, principalmente aquilo que se refere com referência a pecados, então nós vamos ver durante a semana, sobre todas essas questões, sobre a questão do pecado, ok? A oferendas de pecado. Lembrando que os ensinamentos de Vaikra, que traz para nós sobre a questão de sacrifícios, sacrifícios de animais, a essência dos sacrifícios de animais é exatamente sobre a questão de sacrificar a nossa alma animal, com os seus desejos, desvareios, sempre contrários à vontade divina. Então, esse é o objetivo dos sacrifícios de animais, principalmente, E Vaikra, a sua tradução literal e ele chamou, falando sobre a questão de Moshe, que Deus chamou Moshe para o interior do Mishkan, tabernáculo no deserto, tendo que a nuvem da glória de Hashem encheu todo o tabernáculo e realmente não dava para adentrar ao Mishkan, devido ao grande nível da santidade. E nesse sentido, então, Deus ele chamou Moshe para entrar no Mishkan, ok? Então é isso que nós temos em Vaikra aqui. Então nós vamos ver sobre as questões das oferendas voluntárias, e vamos ver também uma parte com referência a Purim, que nos fala sobre a questão, que o livro ou Megillat Esther, o rolo de Esther ou o livro de Esther, é o único livro dentro do Tanar, conhecido popularmente entre as nações como Antigo Testamento. É o único livro que não contém o nome divino, mas na realidade, por estar oculto, ele está oculto, mas ao mesmo tempo presente em todas as ações, acontecimentos, etc. e tal. Então, como em Purim nós vamos ter duas leituras do livro de Esther no sábado à noite próximo agora, dia 23, e no domingo, dia 24, na parte da manhã. Então, na leitura do livro de Esther, nós teremos aí exatamente essa questão sobre o nome do Eterno, o nome de Hashem, está oculto, mas na realidade ele está muito bem presente, e nós vamos ver isso daí. E sobre isso nós vamos trazer um comentário do livro de Esther hoje, que nos fala de forma bem sutil, por assim dizer, o nome de Hashem incluído no próprio livro, mas de forma oculta e de forma mascarada, vamos assim dizer, tendo em vista que Purim é uma festividade de muita alegria, porque a redenção foi muito grande. Então, Purim significa redenção na realidade. Diante de um grande perigo, diante de uma morte que estava para acontecer a qualquer momento, então veio a redenção sem sombra de dúvidas aí para com o povo judeu nos dias de Esther e Mordecai. Então nós vamos ver essa questão sobre oculto e presente ao mesmo tempo, Então a própria leitura da Megillat Esther, do livro de Esther, traz para nós algumas pistas, por assim dizer, da presença divina, do nome divino de Hashem. E nós vamos trazer um exemplo aqui daqui a pouco, ok? Vamos mandar o nosso Shalom Shalom, para o Carlos César de Guarujá, São Paulo, o Marcos Vinícius, da cidade de Saitama, lá no Japão,
o Abel Secom de Chapecó, Santa Catarina, a Neide Vilas Boas da Silveira Inácio de Mauá, Grande São Paulo, o casal Margarida Andrade e Leonardo de Apuiarés, lá no Ceará, o Hernani Paulo, do Balneário Arroio Silva, em Santa Catarina, o Adriano Marino, da Baixada Santista ali, que é um dos líderes, né, do Grupo Benenu ali na Baixada Santista, junto com a Ellen e o pessoal da Baixada Santista. Silvia Ferreira, Assis, São Paulo, capital. A Arlan Tavares e Ângela Rodrigues, da cidade de Maracanaú, no Ceará. A Elizabeth Soares Cardoso, Montes Claros, Minas Gerais. E o Defonso Ignashevski Filho, Curitiba, Paraná. Elvia Nunes e Zember, Itanhaém, São Paulo. O Luiz Ribeiro de Itaquera, Grande São Paulo. O Lorival André de Teotônio Vilela, Alagoas. Paulo Lustosa de Teresina, Piauí. Wesley Santos. Francisco José de Sena, da cidade de Calcaia, Ceará. Temos aí o Juan Vigário, da cidade de Villa Mercedes, na Argentina. Temos aí a Sônia Guzmán, né? Ela mora num país aí internacional, mas não deu para identificar qual país que é, né? Sônia Guzmán. Denis Souza, Nair Rodrigues, aqui de Cafelândia, nossa região de Bauru. Alzelita Grangeiro, da cidade Russas, Ceará. O Marcelo Assis Campos, do Goitacazes, Rio de Janeiro. Laerton Lima, Salvador, Bahia. Denis Souza, Manaus, Amazonas. Jefferson Pagani e família, de Ponta Grossa, Paraná. O casal Ronaldo Pereira Moreira Correia e a Maristela Maciel Correia Pereira, né? O casal é da cidade de Raul Soares, Minas Gerais. Robert Dávila e Patriana Barros, da cidade de Cocal, lá no Piauí. Temos aí o James Scott, da cidade Sucesso, Ceará. O Victor Nunes, São Paulo, capital. Davidson Barreto, Manaus, Amazonas. David Carvalho Silva, Teresina, Piauí. Arnaldo Silva. Núbia Rejane da Conceição Branca, Brasília, Distrito Federal. Rosa Maria Rodrigues, Câmara, da cidade de Santos, São Paulo. O casal Neuza e Antunes, de Araçatuba, aqui região noroeste, São Paulo. Silvia Kojuk Zekerser Kleiman, de Santo André, Grande São Paulo. Maria de Lourdes Neves Gripa, Campinas, São Paulo. Vera Estivalete Gomes, Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Alexandre Marcos Miranda, São Paulo, grande capital, né? Presente aí entre os nossos amados, aí Luciana Rodrigues, Marília, a região aqui nossa de Bauru, a Maria Isabel Gouveia, Lucélia, interior de São Paulo, a Inês Martins de Pirajuí, da Sinagoga Benenor Regional Bauru, e nós temos aí também a presença do Sebastião de Oliveira, que reside há 30 anos lá na Flórida, nos Estados Unidos. Ele, né, e família estão ali na Flórida, nos Estados Unidos. Então, Sebastião, shalom, shalom, né? Estamos aí ao vivo e a cores para o Brasil e as nações, Baruch Hashem, né? Então, a Sinagoga Benei Noa Regional, Bauru, através do nosso shiur, à tarde com a Torá, da cidade Sem Limites, Bauru, né, para o Brasil e para as nações aí, Baruch Hashem, por isso daí. Ok? Baruch Hashem. Então a nossa paraxá traz para nós conhecimentos preciosos, né, lembrando que os korbanot, os sacrifícios, são de fato para sacrificar a nossa alma animal. Por isso fala sobre a questão
do sacrifício de animais. A essência é exatamente essa, né? Sacrificar a nossa alma animal. Vejam bem, a oferenda queimada, que é chamada de olá, ou conhecida como holocausto, né? Os animais usados é do gado, né? O gado bovino, o carneiro ou cabra. E também pode ser usado o pássaro, né? Um casal de pássaros. Para a oferenda de oblação, que é a oferenda de refeição, a minhá, é usado para esta oferenda farinha de trigo, óleo e olíbano. Então vejam bem que aqui, nessa oblação, nessa oferenda de refeição, a minhá, né, ela é usada farinha de trigo, óleo e olíbano. Então, portanto, não tem sacrifício de animal aqui. Na oferenda de paz, que é o shelamim, né, então os animais usados são os mesmos do holocausto acima. O gado, o carneiro ou cabra, né? Então essas são as oferendas aí. Então nós temos a oferenda de paz, né, que é de gado, né, bovino. Temos aí a oferenda de paz de carneiros e cabras, ou shelamim, são estes sacrifícios conhecidos. Temos aí sobre a questão, né, onde fala sobre as gorduras e sangue proibidos, que é no capítulo 3, ali no versos 16 e 17, todas as gorduras internas são um sacrifício para Deus. Assim, vocês não comerão tais gorduras ou qualquer sangue. Este é um estatuto eterno para todas as suas gerações, em todos os lugares onde vocês viverem. A observação aqui que nós temos sobre a questão da gordura em si, segundo os rabinos, eles falam que essa gordura aqui, ela fala explicitamente sobre a questão do sebo. O sebo. Então, a carne, né, onde tem sebo. Então, esse sebo, ele é proibido mesmo de ingerir. Ele é péssimo para a saúde, também não restam dúvidas, ok? Então, se refere exatamente sobre a questão do sebo, né? Então, o sebo é algo terrível. E outro detalhe, né? O sebo, ele é algo indigesto, né? Então, ele faz um mal danado. Então, aqui a figura da questão do sebo, com referência à questão de pecados, proibições, né? Não cometer as famosas proibições, é que nem o sebo, né? Fala sobre essa questão, né? É algo indigesto, é algo que provoca males, né, ao nosso organismo. E o pecado é assim, ele provoca muitos males, né, realmente a nossa alma divina, a nossa vida do cotidiano, né? Então é importante sabermos isso. Outra questão que Kirashi comenta sobre a questão das oferendas de pecados, né, que o capítulo 4 de Vaikra, de Levítico, fala, né, já a partir do seu primeiro versículo no capítulo 4. A oferenda de pecado, né? Quando o indivíduo comete um pecado inadvertidamente, transgredindo qualquer um dos mandamentos proibitórios de Deus, que são punidos com a excisão da alma para uma transgressão intencional, né? Excisão da alma significa ser cortado, ser eliminado, ou seja, de forma mais resumida também, né? Morte pelas mãos do céu, né? Então, é exatamente sobre essa questão. Então, Urashi, ele diz assim: os nossos sábios explicaram, uma oferenda de pecado só é trazida por uma transgressão cuja proibição é expressa na Torá como mandamento negativo e cuja violação voluntária incorreria na penalidade de carete. O que é carete? Carete é exatamente morte prematura pelas mãos do céu. Em outros comentários fala uma morte prematura pelas mãos do céu sem deixar filhos, né? Porque sem deixar filhos por causa de pecado é algo terrível para o ser humano.
Uma pessoa deve trazer uma oferenda de pecado pela violação não intencional de tais proibições, né? Ou seja, a oferenda é por uma violação não intencional. A pessoa não teve vontade de cometer aquele pecado. Ela cometeu involuntariamente, né? Por impulso, por um momento surpreendente, ali aconteceu alguma coisa, ele acaba cometendo um pecado proibitivo, ok? Então, o comentário de Or HaChaim, ele diz: uma oferenda de pecado só alcança expiação por transgressões não intencionais, pois se uma pessoa peca intencionalmente, sua alma fica tão distante de Deus que nem mesmo um sacrifício pode ajudá-la a se aproximar novamente de Deus. Então, nesse comentário que nós temos de Irashi e de Or HaChaim, né, esses dois comentaristas, nos mostra exatamente a questão de um pecado involuntário e de um pecado voluntário. Ou seja, o pecado involuntário é aquele que a pessoa não teve intenção de fazer, ela não fez por simples prazer de fazer. Foi um ato involuntário, ela foi movido pelo momento, por uma situação que a pegou de surpresa e aquilo que estava no seu subconsciente veio para o seu consciente, ele acabou cometendo o pecado. Então é chamado de pecado não intencional ou involuntário, ok? Então aí tem uma oferenda e se há realmente um verdadeiro arrependimento, também há um verdadeiro perdão. Com a questão de Or HaChaim, que traz para nós o comentário sobre a questão do pecado voluntário, aí muda as coisas. Aí fica mais grave a situação do ser humano quando ele peca porque ele quer pecar. Ele faz isso voluntariamente, ele sabe que é desagradável a Deus, ele sabe que é mal, ele sabe que é ruim, ele sabe que é um pecado que não deve ser feito, mas mesmo assim ele faz pelo simples prazer de desobedecer à vontade divina. É um pecado voluntário. Então, dentro desse sentido, o comentarista Or HaChaim, ele diz que não há realmente expiação para isso. Não há nenhum tipo de animal que pode ser trazido para perdão de pecados, dentro desse aspecto. Por quê? Porque por ele ter pecado de forma intencional, a sua alma fica tão distante de Deus que nem mesmo o sacrifício pode ajudá-lo a se aproximar novamente de Hashem, né? Então vejam bem aqui, essas duas questões clássicas que Irashi e Or HaChaim traz para nós é exatamente sobre a questão da nossa reflexão sobre pecado voluntário e pecado involuntário. Nós precisamos tomar consciência desta realidade. O pecado involuntário é aquele que, de momento, é uma surpresa, por assim dizer, né? Você não queria fazer, mas no momento você foi pego de surpresa de tal forma em que algo que estava no seu subconsciente veio para o consciente e você acabou cometendo. É um perigo, mas tem o sacrifício para perdão deste pecado. Com referência ao pecado intencional, a coisa é mais grave. Por quê? Porque a rebeldia, ela é voluntária. A desobediência, ela é voluntária. A pessoa faz porque quer fazer. Então ela se torna, entre aspas, né, para termos uma dimensão, ela se torna semelhante a Amaleque, que sabia muito bem que atacar o povo judeu logo após a travessia do deserto, logo após a travessia do mar de juncos, né, ele sabia que não tinha, que ele não obteria vitória. A certeza era que ele seria derrotado. Mas ele queria provar para todas as nações que não importa o quão poderoso seja o Deus dos judeus, mas que a gente pode atacar o povo judeu, pode atacar. Que a gente pode agredir, ferir e matar integrantes do povo judeu, isso é possível. E nós vimos isso daí, né, na última fase da história recente, né, o 7 de outubro de 2023, o que o grupo terrorista fez ali em Israel,
né? E por falar nisso, abrindo um parênteses, né, hoje, em Israel, no horário local 17 horas, e no horário do Brasil 12 horas, nós tivemos a transmissão do canal Hidabrot. O momento, né, hoje, é jejum de Esther. Porque o jejum de Esther é hoje e não sábado? Porque, segundo a Halachá, as leis judaicas, quando o jejum de Purim cai no Shabat, então ele é antecipado para quinta-feira. Então por isso que hoje é o jejum de Purim no mundo judaico, nos 4 cantos da terra. Para os não-judeus, os Benei Noach, é um dia de se fazer tzedakah. Então aí os Benei Noach fazem uma tzedakah. O único jejum que nós, Benei Noach, somos orientados a fazer com orientação rabínica do nosso Rav Yaakov Geranstad, o nosso líder do movimento Benei Noach Brasil. O único jejum que nós somos orientados a fazer e seguir a Halahá, a lei judaica, é o jejum de Yom Kippur, o dia da expiação, popularmente conhecido como o dia do perdão. Ok? Então esse é o único jejum que os Benei Noach são orientados a fazer. Os demais jejuns são orientados a praticarem tzedakah. Ok? Então hoje é um dia em que os Benei Noach fazem tzedakah para suas comunidades Benei Noach, para suas sinagogas Benei Noach. Ok? Então hoje nós tivemos essa transmissão no horário do Brasil, meio-dia, horário de Israel, 5 horas da tarde. Né? O momento em que se reuniram ali, né, o povo judeu e as vítimas sobreviventes, obviamente, dos atentados terroristas do dia 7 de outubro de 2023 e alguns ex-sequestrados, né, que foram libertados e estavam ali diante do Kotel, o muro, em Jerusalém, juntamente com o rabino, diretor do Kotel, né, e outras autoridades rabínicas, ali junto com milhares de judeus, fizeram um momento de preces, clamando a Avinu Malkeinu, nosso Pai, nosso Rei, a Hashem, para que, com a sua infinita graça e misericórdia, devolva rapidamente os demais reféns que ainda estão sob o jugo, né? Estão sob as torturas dos terroristas ali em Gaza e aonde eles estiverem, né? Então foi suplicado a Hashem para que mova céus e terra para devolver os sequestrados que ali estão. E depois das preces foi um momento muito sublime, em que com toques de shofar, né, ou havia ali shofarim, vários shofares, né, shofarim, e foi feito então Shema Israel, Hashem Eloheinu, Hashem Echad, né? Ouve a Israel, eterno nosso Deus, o eterno é um. E assim, né, clamaram, e aqueles que estavam participando da transmissão ao vivo no mundo inteiro, juntamente nós então fizemos ali o Shema para que realmente Hashem, nesse tempo, que é tempo de redenção, né, justamente Purim, é tempo de redenção, né, que nos prepara para a redenção de Pessach, certo? E é um momento propício para que realmente Hashem dê graça para que os reféns sejam de alguma forma encontrados e libertos definitivamente e que retornem, né, para o seio do seu povo, para o seio dos seus familiares e amigos, né, e com muita graça, com muita misericórdia, com muito bálsamo da parte de Hashem, para que os traumas, né, tanto das vítimas sobreviventes, das vítimas que tiveram seus queridos que foram mortos de forma cruel, e os sobreviventes dos sequestros, né, com muito bálsamo da parte de Hashem, para que os traumas sejam sarados, sejam curados da melhor forma possível.
ok? Então essas são as preces que foram feitas no dia de hoje e nós participamos realmente desse momento singelo e sublime com essa transmissão que começou ao meio-dia do horário do Brasil, horário de Brasília, ok? Então foi um momento muito precioso e que nós nos preparemos para sábado, para Purim, né, a noite de Purim, noite de redenção, e domingo, dia de redenção também, né, para que o povo de Israel tenha a redenção, né, da Galut, né, do exílio, e a redenção com Mashiach, que comece a qualquer momento, agora mesmo, amém, vem amém, e que nós, Bnei Noach, estejamos participando desse momento glorioso de redenção e também de estarmos juntos na redenção final com o povo judeu, junto com Mashiach, que é o último passo para o Olam Rabá, o mundo vindouro, a vida eterna. Ok? Então, esta aí é um dos significados de Purim para os dias atuais. Ok? Então, e como que realmente aquele que peca, né, voluntariamente, que sacrifícios não resolvem o seu problema. Então, o pecador, né, que pecava voluntariamente, ele não tinha como, eu vou fazer sacrifício, não adianta. E como corrigir isso, como fazer isso para obter o perdão? Vai precisar de uma techuvá muito, mas muito profunda. Não é uma techuvá superficial, não é uma techuvá de fachada, de aparência. O pecador voluntário, o pecador rebelde, o pecador que resolve desafiar a Deus, né? Ele precisa fazer uma techuvá profunda, urgente, porque ele está diante de um carete, que significa a morte pelas mãos dos céus, certo? Ou seja, numa forma popular de se dizer, está debaixo de uma grande maldição. Então isso é um perigo. E por isso, o pecador voluntário, aquele que peca voluntariamente, ele precisa de uma techuvá muito profunda, real e verdadeira. Aquela que o rei David fala no Salmo 51. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito reto. Foi a prece do rei David quando ele teve o seu pecado com Betseba, né? Batsheva, entendeu? Então, ele fala no seu salmo que se nessa situação, se Deus desejasse sacrifício de animais, ele teria feito. Mas ele não fez sacrifício de animais, ele fez uma techuvá profunda, que é um ensinamento para nós. Nesse sentido, né, o pecador rebelde, voluntário, desafiante a Hashem, se ele não fizer uma techuvá profunda, ele permanece debaixo de uma maldição, ele permanece debaixo da penalidade de carete, que significa a morte prematura pelas mãos do céu. Ou seja, se era para ele viver 100 anos, ele vai viver 40 anos, 50 anos, por exemplo. Ou 18 anos, 20 anos. São exemplos que nós estamos dando, entendeu? Então, por isso, a techuvá profunda é a única chave para o perdão de pecados dentro desse prisma, ok? A oferenda de pecado, até mesmo se uma pessoa pecou sem intenção, o pecado foi de fato causado por seus pensamentos do seu subconsciente, que indicam alguma falha espiritual. Por isso que nós temos aí nas preces diárias que ele, o Eterno, vê até os nossos pensamentos. Então, nós precisamos tomar cuidado com os nossos pensamentos e que nós vamos arquivando no nosso subconsciente. À medida que nós vamos
acumulando, depositando maus pensamentos, pensamentos negativos no nosso subconsciente, nós estamos ali, entre aspas, nós estamos preparando uma máquina mortífera para nós mesmos, para a nossa própria destruição. Então, por isso, é muito preocupante os pensamentos negativos, maus, certo? Que nós vamos acumulando no nosso subconsciente. Então, por isso, o pecado foi de fato causado por seus pensamentos do subconsciente, que indica uma falha espiritual. Por quê? Porque não preencheu seus pensamentos com a Torá, com as 7 leis de Noah, com as preces diárias, com a techuvá diária, um retorno a Deus para um verdadeiro e genuíno arrependimento, e nem praticou de tzedakah, né? Falando dentro do campo Benei Noah, né? Tem Benei Noah que parece que ele tem dentro do bolso, no sentido de carteira, de dinheiro mesmo, né? Parece que ele tem dentro do bolso escorpião, jacaré, crocodilo, onça, né? Cobra, que falou em dar de tzedakah, o bicho arrepia que nem porco espinho e solta espinho para todos os lados, tchup, 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 tchup. Entendeu? Então, a tzedakah faz parte desses 5 passos, que é o nosso caminho de techuvá, né? Então, precisa tomar cuidado com isso daí. Pois se não houvesse esta falha, ela não teria pecado, já que nenhum mal ocorrerá a uma pessoa íntegra, como diz o Mishlei, capítulo 12, verso 21, que é Provérbios, ok? Então, nenhum mal ocorrerá a uma pessoa íntegra. Então, por isso, os nossos pensamentos, eles precisam, de fato, termos uma constante vigilância, para que não venhamos acumular no nosso subconsciente pensamentos negativos, destrutivos, né? Que nós seremos os grandes perdedores na realidade. Assim como ela é responsável pelo pecado, o qual foi resultado do fortalecimento intencional da sua alma animal, por abusar de prazeres permitidos, a Torá lhe exige trazer uma oferenda de pecado, né? Trazer uma oferenda de pecado. Então, por isso, a oferenda de pecado, pecado inadvertidamente, né, que foi transgredido devido a essas circunstâncias, é onde que se leva, diferente do pecado intencional, que não adianta levar sacrifícios no pecado intencional, precisa de uma techuvá profunda. Por isso que os nossos 5 passos, né, techuvá, retorno a Hashem para um verdadeiro e genuíno arrependimento, mudança de comportamento, pensamentos, sentimentos, falas, etc. Né? Tefilá, as preces diárias, por isso que o Sidur é importante, cada um ter o seu. Estudo da Torá, estudo das 7 leis de Noah e a tzedakah. São 5 passos simples e que todos nós podemos fazer sem sombra de dúvidas no nosso dia a dia. Então depende de fato de cada um de nós, ok? Então é nesse sentido aí que somos advertidos, né? A trazer a nossa oferenda, né, para o perdão dos nossos pecados, são esses 5 passos, né? Não esqueça disso. Esses 5 passos é a nossa oferenda para Hashem, no nosso dia a dia, ok? Então, isso é importante, sem sombra de dúvidas, ok? Arlan Tavares, né? Nós já mencionamos aqui no nosso saudação, o Toninho Teles, lá de Bonito, Bahia, a Roseli Carvalho, né? De São Francisco, Santa Catarina, a Vânia Ivonete, Maria da Silva, Recife, Pernambuco, a Miriam Barros, Brasília, a Maria Soares, lá de Campinas, né, que também está por aqui, Baruch Hashem. Então, amados, né, nós temos essa questão que fala para nós, a nossa Parashá Vaikra. Agora, o que nos chama mais atenção de uma forma mais elevada, antes de nós partirmos lá para a mensagem do nosso Rebbe e a mensagem da Rainha Esther, é sobre a questão do amor profundo e incondicional
que Hashem tem pelo seu povo judeu. Nos ensina quão forte deve ser o nosso amor por cada judeu. Então, quando nós tomamos consciência do amor profundo e incondicional de Hashem pelo povo judeu, isso deve despertar em nós diariamente, né? Quão forte deve ser o nosso amor por cada judeu. Por isso, o pacto de Hashem com Avraham diz: abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Então, dentro desse aspecto, de forma bem simples, certo? De forma bem simples, é um pacto de Deus que fez com Avraham. O pacto de Deus, ele é eterno. Tem aí alguns tolos, alguns neófitos, alguns ignorantes, tem aí alguns cheios de idiotices, que diz que Deus abandonou o povo judeu e que ele mudou de time, né? E isso daí totalmente demonstra uma ignorância histórica, bíblica, cultural e, acima de tudo, demonstra uma ignorância quem é o único e o verdadeiro Deus. Só uma passagem de Isaías, capítulo 43, versos 9 a 11, onde Hashem, através do profeta, fala com o povo judeu. Ele diz ao povo judeu: vós sois as minhas testemunhas. Ou seja, cada judeu é uma testemunha de Hashem. Ponto. Então, já através do profeta Isaías, Deus está mostrando que ele não mudou de time. Ok? Na Torá nós temos lá a palavra que fala sobre, em Deuteronômio, que Deus diz, né? E mesmo ali no pacto com Avraham, em Bereshit, Gênesis, ele também diz que eu vos espalharei nos 4 cantos do mundo, mas eu vos recolherei dos 4 cantos do mundo e vos farei habitar na terra prometida. Então mostra mais uma vez que Deus não mudou de time. Ok. Então, dentro desse aspecto aí, nós precisamos ter realmente essa convicção da nossa emuná e do nosso bitarrão, da nossa fé e confiança em Hashem. Porque se Deus ele fosse da forma como alguns pregam por aí, que ele é volúvel, ele não é equilibrado, ele não permanece fiel aos seus pactos, então que Deus é esse que nós iríamos confiar? Que Deus é esse que nós estaríamos entregando a nossa vida em suas mãos, para servi-lo e cada vez mais levar a sua palavra adiante? Então, não há espaço para isso e nem pode haver, né? Hashem, ele é um e único, indivisível e incorpóreo. Ele não nasceu, não morreu, não ressuscitou. Ele é o único Criador, o único Redentor e o único Salvador. Ponto. E a menina dos seus olhos é o povo judeu. E todo não-judeu que se aproxima com amor, com o povo judeu, com amor para com o próprio Hashem, então ele estará sendo recebido, como Benenoa no caso específico, né, para andar ombro a ombro com o povo judeu, servindo o único Deus. E as mesmas bênçãos que estão a favor do povo judeu estão para com os Benenoa, que abraçam o monoteísmo com fundamento judaico e orientação rabínica. Então esse amor incondicional de Hashem pelo povo judeu é que deve nos mover a amar cada vez mais cada judeu nos nossos dias. Por exemplo, cada um de nós deve sentir que algo está pessoalmente errado com ele pelo fato de seu amigo precisar de ajuda física ou espiritual. Nós precisamos sentir a necessidade realmente do nosso amigo, do nosso próximo, segundo a sua necessidade física ou espiritual, para ajudá-lo. E da mesma maneira que Deus manteve quieto os pecados do povo judeu, por assim dizer, nós também deveríamos ajudar outro judeu de maneira a não realçar suas faltas, se elas de fato existem, mas muito pelo contrário, fazer e fortalecer que cada judeu retorne realmente à sua prática de fé, né? Por isso nós lançamos
Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam she'akol ya'amid v'yivaro. Por isso que nós temos lançado aí, né, para a comunidade judaica de Bauru e região, né, se porventura assim desejarem, de entrar em contato conosco, para que nós possamos colocá-los em contato com o nosso Rabino Yaakov Gerenstad, né? Nas décadas de 40, 50, 60, principalmente, Bauru foi agraciado com 3 sinagogas judaicas, né? E hoje não tem nenhuma sinagoga judaica em Bauru, judaica para judeus literalmente. Hoje temos uma sinagoga Benei Noach, regional Bauru, que é uma sinagoga para não-judeus, para estarmos juntos com o povo judeu servindo a Hashem. E então a comunidade judaica de Bauru, né, que possa se manifestar, se assim o desejar, obviamente, né, e nós estaremos colocando aí o serviço do Rabino Yaakov Gerenstad, rabino ortodoxo do Rabad, para poder estar aí com a comunidade judaica, orientando em tudo aquilo que é possível, para que possa, né, ser restaurado a sinagoga judaica, para judeus, literalmente falando, em Bauru e região, ok? Então está aí o apelo e o convite aos nossos amados, os nossos irmãos mais velhos, aí, os primogênitos de Hashem que estão aqui em Bauru e região, ok? O amor profundo e incondicional de Deus pelo povo judeu nos ensina o quão forte deve ser o nosso amor por cada judeu, ok? Então esta é realmente a realidade para os nossos dias aí. O nosso grande comentarista Rashi, né, ele fala, quando uma geração é afortunada, então ele escreve dizendo, quando o líder, o cabeça do povo judeu, se compromete a trazer expiação. Está falando principalmente com referência ao rei, que é o governante, né? O rei que está como cabeça de todo o povo. Então, quando este governante, este líder, este rei, ele realmente é a cabeça do povo judeu, então ele se compromete a trazer expiação aos Kohanim, aos Kohen Gadol. Então realmente é uma geração afortunada. Por isso, o rei Mashiach, nos dias da redenção final, ele estará levando ao Beit HaMikdash, o terceiro templo construído, ao Kohen Gadol e aos Kohanim, ele estará levando aos sacerdotes o sacrifício de expiação para todo o povo judeu, primeiramente, e em seguida para todas as nações. Por que para todas as nações? Porque o rei Mashiach, ele não será rei somente do povo judeu nos seus dias, ele será rei sobre todas as nações. E como rei sobre todas as nações, ele também enviará sacrifícios de expiação para as nações, ao Beit HaMikdash, o terceiro templo, que será construído ali em Jerusalém. Maior, mais magnânimo, tanto nas suas dimensões físicas, como nas suas dimensões espirituais, certo? Então, o rei Mashiach assim o fará. Então, nos dias de Mashiach, esta geração que estará vivendo os dias de Mashiach, será uma geração grande, de forma incontável, será uma geração afortunada, porque o rei Mashiach estará levando expiação ao Beit HaMikdash, ao Kohen Gadol, aos Kohanim, sacrifícios de expiação tanto para o povo judeu como para as nações. Isso alude ao fato de que a cabeça deve sempre ser treinada para governar o coração, e não o coração governar a cabeça, certo? Então é razão, certo? Para governar as emoções, para que haja equilíbrio na razão e na emoção. Pois a fonte de todo o pecado, tanto intencional quanto não intencional, são os desejos do coração da pessoa, desenfreados, sem controle da razão.
sem o controle da mente, sem o controle do intelecto, sem o controle da alma divina. E toda pessoa pode governar os desejos do seu coração com a força de vontade em seu cérebro, de forma que ela não sucumba aos desejos de seu coração, em sua ação, fala ou pensamento, como está escrito no Tânia, no capítulo 12, ok? Então essas são as orientações que realmente a Torá traz para nós, pertinente a esta realidade. E quanto a isso, o nosso Rebbe Menahem Mendel, ele nos fala sobre o sacerdote que queimará o sacrifício no altar como alimento para o fogo para Deus. Ao longo de toda a Torá, Deus se refere aos sacrifícios diversas vezes e figurativamente, como seu pão, entre aspas, assim como o consumo de pão, literalmente falando, e de alimento em geral. Mantém nossas almas conectadas ao nosso corpo. Assim também, entre aspas, o pão de Deus, o serviço dos sacrifícios, mantém a ele a alma e a força vital do mundo, vinculado a ele. Desta maneira, através dos sacrifícios rituais, a energia divina é trazida para dentro deste mundo. O mesmo ocorre com o nosso serviço dos sacrifícios pessoal, nosso estudo da Torá, nossas preces diárias, nossos atos de caridade, de bondade, nossa tzedakah e nosso constante refinamento e elevação do mundo físico em geral são o pão que nós ofertamos a Deus, pois conectam o mundo que nós vivemos, a nossa vida com Deus. Desta forma, entre aspas, estamos dando pão a Deus, estamos alimentando a Deus no sentido figurativo, para nós compreendermos que estas nossas ações é que fazem com que a presença divina seja realidade aqui neste mundo inferior. Que a luz divina se torna presente através destas nossas ações e que nós vamos mantendo união e unidade para que mais e mais possamos vencer as trevas, possamos vencer este mundo físico, materialista, absorvido em muitas partes pelo egoísmo, pela corrupção e coisas semelhantes. Mas, agindo desta forma, nós estamos refinando não somente a nós mesmos, mas estaremos refinando o nosso mundo e transformando para ser a moradia de Hashem. Ok? Baruch Hashem. E para finalizarmos, queremos fazer um comentário aqui sobre a questão de Esther, a Megilat Esther, o livro de Esther, que teremos a primeira leitura no sábado próximo à noite, a noite de Purim. E no domingo pela manhã, durante o dia de Purim, nós estaremos então fazendo a segunda leitura do livro de Esther. O livro de Esther traz para nós realmente a questão de que é o único livro que de fato não cita diretamente o nome de Hashem. Então o nome de Hashem está oculto. Então o livro de Esther ele é considerado como o livro onde todos são ocultos, ou seja, não se revelam propriamente quem são. Então nós temos aí Mordecai e Esther. Mordecai não era o nome original dele, e nem Esther era o nome original dela. Então esses dois nomes, esses dois personagens, têm um nome que ocultava a verdadeira identidade deles, certo? Então nós temos esse detalhe aí. O nome de Hashem não é mencionado em nenhuma única vez durante o livro de Esther. Porém, com os comentários dos nossos mestres, dos nossos sábios, nós temos aí realmente pistas em que, ao refletirmos sobre tais passagens, nós podemos encontrar o nome de Hashem de forma disfarçada, oculta. Então, nós vamos citar uma delas, que se encontra no capítulo 5,
onde nós temos no versículo 4, quando Esther está, ela se aproxima do rei, né, sem ser chamada, poderia ser morta, porque ela não foi convocada para audiência ao rei, e quem não era convocado para audiência ao rei e se aproximasse da sala do rei, seria morto pela guarda do rei, né? Os guardiões do rei, né? Mataria aquela pessoa se o rei estendesse o seu cetro de ouro em direção à pessoa, a pessoa precisava tocar a ponta do cetro do rei, então ela não seria morta, ok? Essa é a única forma de escapar com vida ao se aproximar do rei sem ser convocado. Então a rainha Esther assim o fez, certo? E ela fez isso justamente por causa do quê? Porque Mordecai, né, através do eunuco, o eunuco chamado Hatar, que consta lá no capítulo 4, né, no versículo de número 5, diz: Esther chamou a Hatar, né, Hatar, um dos eunucos do rei. Segundo os nossos comentaristas, né, Al-Shir, ele fala que esse eunuco Hatar era exatamente o profeta Daniel, que era o serviçal de Esther, que era o eunuco de Esther, que era o profeta Daniel, né? E por isso ela chamou Hatar, né? Que era também um nome que disfarçava e encobria Daniel. Então Daniel também estava mascarado aqui com o nome Hatar, ok? Então esses são alguns detalhes, tem muitos outros também que falam sobre isso daí. Então Daniel, que era conhecido aqui no caso como Hatar, né? Ele era um homem capaz de guardar segredos e Esther confiava nele. E ninguém suspeitaria ou ousaria questioná-lo sobre sua missão. Ele era chamado de Hatar porque tornava decisões em assuntos públicos, segundo o Talmud de Megilá 15a, ok? Então nós temos aí o próprio Talmud citando essa questão aí, ok? Então, a rainha Esther, Mordecai tem pressa para que a rainha Esther vá ao rei, para que ela vá levar ali uma petição junto ao rei, para que o povo judeu não seja exterminado no único dia, como o decreto de Ramã, ok? Ramã era um dos descendentes de Amaleque, ok? Então, nesse sentido, ela fala através de Hatar, ela fala para que Mordecai, ele convoque o povo para fazer 3 dias de jejum completo, não comer e não beber absolutamente nada. Isso faz com que haja um refinamento do próprio povo judeu e também faz com que o povo judeu faça uma grande techuvá. Por quê? Porque uma parte do povo judeu participou do banquete do rei Ahasverosh, Assuero. E o banquete do rei Ahasverosh estava impregnado de tudo aquilo que é idólatra, pagão e profano. Então, alguns judeus participaram das festividades do rei. E isso contaminou todo o povo. Então, também, através do jejum, era uma forma de expiação, para que houvesse uma verdadeira techuvá e houvesse uma união e unidade no único pensamento e sentimento do povo judeu. Então, a rainha Esther disse para que Mordecai, o seu primo, convocasse o povo a fazer realmente o jejum de 3 dias. Então aqui nós temos uma mensagem, rapidamente falando, que Mordecai tinha pressa, e a rainha Esther disse a ele: 3 dias de jejum completo, sem comer, sem beber absolutamente nada. A mensagem subliminar que tem aqui é a seguinte: a pressa é do homem, mas o plano é de Deus. Então não adianta você ter pressa
se a ação de Deus não é para agora, neste momento, se a ação de Deus é para amanhã, ou depois de amanhã, a semana que vem, o mês que vem, o ano que vem. Então, quando a rainha Esther diz para fazer 3 dias de jejum e de abstinência completa, de não comer e não beber absolutamente nada, além de ser uma expiação para a purificação de pecados, era uma questão que todo o povo tivesse uma união, uma unidade, de que realmente Hashem, ele está no controle de tudo. Não adianta ter pressa. Nós precisamos nos submetermos à vontade divina. Ou seja, o que a rainha Esther estava mandando como mensagem subliminar é que, se nós deixarmos Deus comandar o mundo, as coisas darão certo. As coisas darão certo. Mas se nós quisermos atropelar com a pressa aquilo que Deus tem planejado, nós vamos nos dar mal. Então aquilo que poderia acontecer amanhã não vai acontecer amanhã, vai acontecer na semana que vem, quem sabe. Por quê? Porque nós atropelamos a vontade divina. Qual que é a vontade divina? Que nós venhamos fazer jejum, completa abstinência de comer e beber tudo aquilo que é mundano e profano, e que nos revistamos do estudo da Torá, da Techuvá, das preces diárias, das 7 leis de Noah e da Tzedaká. É desta forma que nós refinamos a nós mesmos e nós podemos ter a sensibilidade espiritual de podermos ver o agir de Deus nas nossas vidas, em nossa volta, ao nosso derredor, no nossa cidade, no nosso estado, no nosso país, em cada país e nos mundos. Ou melhor, nos países. Entendeu? Então, não é você olhar para aquilo que está acontecendo de forma negativa, destrutiva, perversa, cruel, profana, com corrupções e por aí afora vai, e você ser dominado por isto, e você dizer apenas assim, num exemplo simples, as coisas estão indo de mal a pior porque eles estão mandando. Não, eles não estão mandando, eles não mandam nada. São apenas instrumentos, veículos de Deus para fazer o que estão fazendo, porque Ele permitiu fazer. Lembram de Jó? Satã, o adversário do ser humano. Na virada do dia ele foi ter com Hashem para pedir a ele permissão para tocar nos bens e na saúde de Jó. Mas ele não podia tocar na vida de Jó. Mas ele tinha que pedir permissão para Hashem para trazer, entre aspas, a calamidade temporária, momentânea. E qual foi a resposta de Hashem? Toda vez que Satã voltava, viste o meu servo Jó, fiel que se desvia do mal? É assim que Deus permite que essas adversidades venham até nós, e é onde que nós contemplamos aquilo que está acontecendo na nossa cidade, no nosso estado, no nosso país e nas nações, aquilo que está conectado com a perversidade, com a corrupção, com a maldade do ser humano. Não importa o cargo que ele ocupa, pode ser desde um simples cargo até um cargo máximo, supremo, mas são simplesmente instrumentos divinos. Porque o objetivo principal de Deus é que você e eu façamos techuvá, para que Ele possa agir e mostrar de forma clara e objetiva que é Ele que comanda todas as coisas. É Ele que é o único soberano sobre tudo e sobre todos. E o mal tem data de validade e o bem é eterno. Então este é o sentido
na mensagem subliminar que Esther estava trazendo. Veja bem como que ela diz esta mensagem. No capítulo 5 de Esther, está escrito no versículo 4, depois que o rei foi favorável à entrada da rainha Esther. Então, ele pergunta, no versículo 3, ele pergunta a Esther: o que é que queres, rainha Esther? Qual é o teu pedido? Ainda que peças metade do reino, ser-te-á dado. Aí no versículo 4, Esther responde: se bem te parecer, venham o rei e Ramã hoje ao banquete que eu preparei para ele. O banquete que ela preparou para Ramã. Não foi nem para o rei que ela preparou para Ramã. Entendeu? Agora, aonde que nós encontramos Hashem nisso daqui? Aonde que nós encontramos que Hashem, ele está usando o rei Ahasverosh, está usando Ramã e a própria rainha Esther para cumprir o seu propósito? Então, os nossos mestres, eles comentam da seguinte forma, segundo o Rabbeinu Bahia Ben Asher. Ele diz assim: as primeiras letras de venham o rei e Ramã hoje, no hebraico diz assim: Yavô Ramelech Vehamã Hayom. Então, no hebraico, venha o rei e Ramã hoje. No hebraico é Yavô Ramelech Vehamã Hayom. São 4 palavras: Yavô, Ramelech, Vehamã e Hayom. Na primeira palavra, Yavô, a primeira letra de Yavô é o Yud, a primeira letra do tetragrama sagrado. Segunda palavra, Hamelech, a primeira letra é Rei, a segunda letra do tetragrama sagrado. Terceira palavra, Vehamã, a primeira letra é o Vav, a terceira letra do tetragrama sagrado. E a quarta letra, Hayom, que é Rei, a primeira letra, a quarta letra do tetragrama sagrado. Então, nessa expressão, venham o rei e Ramã hoje, formam o nome sagrado de Deus. Este é um dos lugares que na Megilá, em que o nome de Deus é indiretamente sugerido. Então nós vemos aqui o oculto, mas que está bem presente. Hashem, que está oculto no livro de Esther, que não é o seu nome falado diretamente, mas aqui, nesse exemplo, ele é mencionado de forma indireta, através dessas 4 palavras em que Esther disse para o rei: Yavô Hamelech Vehamã Hayom. Venham o rei e Ramã hoje. Temos aí o tetragrama sagrado, de forma indireta, certo? Então, Deus, o que o livro de Esther está trazendo para nós nesse sentido é que Hashem, o soberano, o eterno, está no controle de tudo, mesmo de forma oculta, mas ele está presente. Isso traz para nós uma mensagem, que aqueles momentos em que você se sente sozinho, desamparado, em que você diz: parece que Deus se esqueceu de mim. Lembre-se que ele não se esqueceu de você. Lembre-se que ele está no controle absoluto de tudo e de todos. Lembre-se constantemente que só ele reina, só ele é El Shaddai, o Todo-Poderoso. Não tem ninguém que possa ser comparado a ele. Por isso você não pode dizer, com referência a quem quer que seja, ele está mandando. Mentira. Nenhum ser humano manda absolutamente nada.
Somente Hashem que manda. Os homens têm a aparência de que parece que mandam. É uma mera ilusão. E se ele manda de forma negativa e destrutiva, o seu poder logo se acabará, porque o mal tem data de validade. E aquele que pratica o bem, aquilo que é justo, correto, ele sabe que ele não está mandando absolutamente nada. Ele sabe que está cumprindo a vontade soberana do único Deus. Então nele tem a humildade e a simplicidade, enquanto que o outro tem o orgulho e ele será abatido e não poderá se levantar novamente. Então é compreendermos que de fato Deus está no controle absoluto de tudo. Então, quando o rei aqui diz, para a rainha Esther, qual é o teu pedido? No versículo 6 do capítulo 5, ainda continuando, nós temos lá, disse o rei a Esther no banquete do vinho. Qual é o teu pedido? Pedido. E ser-te-á concedido. E qual é o teu rogo? Ainda que peças a metade do reino será completa. Então nós temos aqui pedido e rogo. O pedido é uma solicitação que no hebraico chama Sheilá. Sheilá é um pedido, é uma solicitação. Isso é de Sheilá, ele é de implicação pessoal. O meu pedido. Então Sheilá, o teu Sheilá é o seu pedido específico seu, para você fazer o seu pedido a Deus, a Hashem. Quanto ao segundo, que é o rogo, ele vem da forma de petição, que no hebraico diz bakashá, bakashá, petição. Implica um pedido em nome de outras pessoas. Quando você vai fazer um pedido a Hashem em favor de alguém, então você vai fazer bakashá, uma petição. Então veja como Deus é maravilhoso e misericordioso. Ele permite a cada um de nós fazermos Sheilá e bakashá. Sheilá, um pedido, uma solicitação pessoal. O que eu quero, o que eu peço para Hashem com referência a mim. Isso é pessoal. E bakashá, que é uma petição, é em favor de alguém. Da sua esposa, do seu marido, dos seus filhos, dos seus amigos, parentes, conhecido, desconhecido, em favor de alguém. Então você vai fazer bakashá, uma petição. E aí você pede a Hashem o que você pretende, o que você quer com referência à pessoa A, B ou C. Seja desde ordem de saúde, de ordem profissional, de ordem de prover um emprego, um trabalho, um serviço para aquela pessoa, de ordem espiritual, etc, etc, etc. Você vai pedir a favor de alguém. Então, por isso, amados, nós temos aí, sem sombra de dúvidas, grandes ensinamentos em Purim, grandes ensinamentos no livro de Esther. E nós precisamos estar atentos, porque hoje é tempo de redenção. E o que o povo de Israel fez ali hoje, meio-dia, horário de Brasília, 17 horas, horário local em Israel, em favor de, pedindo a Avinu Malkeinu, ao nosso Pai, ao nosso Rei, que seja imediatamente, pela infinita misericórdia de Hashem, devolvido os reféns que ainda estão em poder dos terroristas, de alguma forma, que eles sejam encontrados e restabelecidos aos seus lares, junto com os seus queridos. Purim é o tempo de redenção, é o tempo de você mudar de vida, é o tempo de você colocar um objetivo novo para você, para a sua família. É um tempo de renovação, é um tempo de redenção, de você ser redimido do seu andar que está hoje aqui, para que você possa ser redimido para um andar superior, para um nível mais elevado, onde você pode estar com Hashem cada momento do seu viver de uma forma mais singela e mais sublime. Aquele momento que você está vivenciando
esse momento que você está vivenciando, que você está experimentando de alguma amargura, aflição ou algo semelhante. Você está precisando de uma libertação, de uma vitória sobre determinado assunto A, B ou C. Você está precisando de uma redenção. É momento propício de você invocar a Hashem. E como não nos é permitido fazer jejuns, a não ser apenas de Yom Kippur, o dia do perdão, né? Façamos as nossas preces, façamos a nossa tzedakah, pedindo a Hashem a redenção sobre isto ou aquilo. E Hashem, sem sombra de dúvidas, trará os nossos irmãos sequestrados de retorno aos seus. E também estará trazendo redenção para a sua petição, para em favor dos outros Bakashá, ou a sua Sheilá, a sua solicitação pessoal. Você e Deus, tudo de bom está por acontecer. Basta você alimentar a sua fé e a sua emuná, a sua fé e o seu bitavon, a sua fé e a sua confiança em Hashem, porque hoje é tempo de redenção e Hashem está propício a ouvir, atender e responder a nossa Sheilá e a nossa Bakashá. Seja forte, seja luz, que possamos juntos obtermos bênçãos e vitórias cada momento do nosso viver. Amanhã, sexta-feira, teremos a celebração do Shabat e as luzes especiais de Shabat se acendem às 17h55. E a partir das 20h15, diretamente da Sinagoga Bnei Noach Regional Bauru, nós estaremos iniciando a celebração do Shabat, né? E que juntos nós possamos render graças, adoração, gratidão ao único e o verdadeiro Rei, o único que governa e comanda todas as coisas absolutamente, ok? E no sábado, às 14h, talvez estaremos adentrando um pouco mais cedo no nosso shiur à tarde com a Torá, porque à noite, né, a partir das 19h45, nós estaremos adentrando na nossa noite de Purim, né, cumprindo 2 mitzvot, 2 preceitos, que é a leitura do livro de Esther, a primeira leitura, e o jantar festivo, né? Então, você que é da nossa Sinagoga Bnei Noach Regional Bauru, você que é da cidade de Bauru e região, e vai participar conosco, né? Entre lá, né? Que faz parte lá do nosso grupo Bnei Noach Bauru e região, né? Não esqueça de dar o seu nome, confirmar a sua presença, para que a gente possa colocar mais água no feijão, mais água no molho palhate da carne, né, para poder ter ali para todos ali. Baruch Hashem. Então, com a graça do Eterno, amanhã teremos um novo encontro. Shalom, shalom. Até lá.